Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando com mais um Pantanal nos Esportes, na sua telinha, na sua telona, para falar de futebol com você no final de semana que, além da chuva que movimentou a vida aqui da Baixada Cuiabana, o futebol também movimentou o coração de muita gente, viu? Aqui em Mato Grosso, a final do Mato Grossense está definida. Misto chegou lá, Luverdense chegou lá e a gente vai contar a história da semifinal com você. A gente vai conversar com você sobre esses jogos e também sobre a final de Misto e Luverdense, que, rapaz, tem tudo para ser histórica e bastante disputada. Mas também, não só em Mato Grosso, tivemos jogos de mata ou mata-mata. Em São Paulo tivemos já os classificados para a semifinal. Todos os grandes passaram, menos o Santos. Poxa vida, torcedor santista ficou pelo caminho. Vamos conversar sobre isso e também sobre o Campeonato Carioca, que teve Fluminense saindo na frente para cima do Vasco, o Flamengo batendo Madureira. E no clássico Fluminense e Vasco, deu demissão para o Diniz depois da derrota para o Flusão. Quanta história para a gente contar junto, por isso eu convido a sua participação no telefone que está na sua tela. 659-9694-3737 é o WhatsApp para você participar com a gente nesta segunda-feira no Pantanal nos Esportes, dia 23, depois de um final de semana movimentado. João Neto, muito bom dia, numa cadeira diferente, né? Muito bom dia, Manfrines, muito bom Perninha dia. cruzada e tudo, rapaz, os dois. Não, mas toda vez eu tô de perna cruzada. Difícil eu não não ficava, não. Não, ficava. Você não cansava o chão direito. É que você repara pouco em mim, pô. Mas a cadeira tinha apoio. É, aí apoiava um pé e o outro ficava cruzado. Nós dois, inclusive. Você tá prestando pouca atenção no programa. Isso aí é preto e branco, né, que você tá usando? O quê? A roupa. A gola é preta? Não, é bege. Não, Isso isso é aqui é branco. verde e Isso bege. aí é verde, entendi. Você tá cego? Entendi. Não, eu queria chegar na questão do verde mesmo. Acho que é meio que homenagem pra alguma coisa, né? Não. Porque tem uma pulseira Isso aqui é verde, bege. tem uma pulseira Isso aqui é verde. minha irmã que me deu, a pulseira de irmandade. Aí a gola e a manga da camisa tem um verde aí. Às vezes é alguma Por mensagem. causa do cenário do programa. É alguma mensagem subliminar. Futebol não é verde, né? A gente tem algumas coisas que a gente pode imaginar. Pode ser por conta do cenário, pode ser alguma coisa por conta do Palmeiras, ou pode ser alguma coisa por conta do Luverdense. Pode ser que ele esteja torcendo pro Luverdense na final do Mato Grossense. cenário. Torcida cara. pro E ele tá Celtic da Escócia. Trazendo uma mensagem subliminar. Mas é uma segunda legal de falar de futebol, né? Movimentado, Lotada. muita coisa para falar. Pasmem, sem tanta coisa de arbitragem para se falar, praticamente nada, que isso é completamente anormal e ainda bem que isso aconteceu. Então a gente vai ter um programa falando E muito o que mais de veio da coisas arbitragem boas, né? veio do imbecil do jogador do Bragantino lá, né? É Veio que não do vale jogador, nem, né? não vale nem ser lembrado, né? Já bateram bastante no rapaz, eu acho que A ele... esposa, a mãe já bateu. Isso aí é uma coisa que me irrita. Esse negócio de que, ó, eu te esculhambo, mas com todo respeito a você, inclusive eu tenho mãe, eu tenho mulher. Né? Quem que não tem mãe, meu irmão? Todo mundo tem mãe. Ninguém nasceu de chocadeira. Então essa história de, inclusive eu tenho mãe, pelo amor de Deus. Foi um tonto. E eu achei que a árbitra foi muito bem naquele jogo também. Claro que mas é isso, a gente tem bastante coisa para falar, tem muito futebol para falar hoje. Tem muita coisa pra falar, Davi. Bom dia. Você tem mãe, né? Bom dia, Manfred. Bom dia, João Você é Neto. filha de chocadeira. Supostamente, né? Bom dia quem está ouvindo, assistindo a gente aí em casa. Ainda tô no Tá se acostumado. acostumando. Eu tenho mãe, graças a Deus. Um beijo. Inclusive pra minha mãe, tá assistindo a gente. Eu acho que tá assistindo a gente agora. Tá sim. Mas eu tenho mãe, graças a Deus, né, cara? Não tem como o cara falar isso. Não, eu não sou machista, não. Eu tenho mãe, pô. Eu tenho esposa. Eu não sou machista, não. Acho que não é assim que funciona o mundo, né? A gente vai deixar para falar disso no Campeonato Paulista, a vitória do São Paulo para cima do Bragantino. Mas antes, vamos falar do nosso futebol, vamos falar do futebol de Mato Grosso, começando pelo grande destaque, Misto classificado para a final do Campeonato Mato Grossense após 13 anos. Mas não foi fácil não, viu? Foi 1-1 na ida, 1-1 na volta e classificação nos pênaltis. Vamos recordar como que foi esse jogo no sábado do Trinha? Vamos lembrar com a gente? Semifinal do Campeonato Estadual do Trinha, lotado no sábado à tarde, com o Clássico dos Milhões, de número 275, Misto e Operário. Aí o Misto vai para cima, cobrança de arremesso lateral, a bola sobra na área, veja aí o lance. E Flávio Henrique chuta no canto direito do goleiro, abrindo o placar para o Tigre aos 39 do primeiro tempo. De novo para você, 1-0 Misto e festa da torcida alvinegra nas arquibancadas debaixo de chuva.
O Operário vai para cima na etapa final com um jogador a menos e vai empatar neste lance. Já nos acréscimos do bate-rebate na área, de fora da área. PP, aos 46 minutos, no apagar das luzes, deixa tudo igual, 1-1. E aí a festa da torcida tricolor. Na cobrança dos pênaltis, 4-2 para o misto após Glaicon fazer 2 defesas. E Jonathan converteu a última cobrança. Misto classificado 4-2 nos pênaltis e enfrenta a equipe do Luverdense. A primeira final será disputada domingo à tarde no Dutra. O jogo de volta no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Pois é, pênaltis, misto classificado, misto de volta para a final do Campeonato Mato Grossense depois de 13 anos e podendo conquistar um título que não vem há 18 anos. João Neto, esse dia de sábado foi histórico na vida recente do misto, né? Com certeza. Eu acho que assim, é um jogo que foi difícil, clássico, o misto. As 2 partidas o misto teve um jogador a mais, a gente pode aqui elencar várias coisas. Faltou ser mais assertivo, faltou matar o jogo e tudo mais, mas eu acho que quando a classificação vem, essas coisas elas têm que deixar em segundo plano. Inclusive eu acho que o formato da passagem, a forma que o misto passou, é um acendedor de torcida. Eu acho que o ambiente, quando você passa num clássico nos pênaltis daquele jeito, você tem ali a explosão do gol, depois o time não consegue matar, tem um empate, vem a tensão e você consegue explodir novamente com a vitória. Eu acho que aquilo ali chama muito o torcedor, aquilo ali cria uma casca no time. Eu acho que o jeito que o misto passou, por mais que tenha faltado bola, acabou sendo muito positivo para a equipe do misto. Eu acho que traz o torcedor para o lado, eu acho que quando você está ali no estádio vivendo aquela emoção, vivenciando esse momento da disputa de pênaltis contra o seu maior rival, e você consegue superar o seu maior rival, eu acho importante para trazer a torcida para o seu lado. E eu acho que o ambiente do misto está espetacular. Inclusive o misto tem um jogo muito importante antes da final, que é agora na quarta-feira, provavelmente com o estádio cheio novamente, provavelmente com a torcida apoiando muito, e se conseguir um resultado positivo, ou então se conseguir pelo menos enfrentar muito bem a equipe do Botafogo da Paraíba, vai trazer ainda mais o torcedor para o seu lado. Infelizmente, a final não vai ser em Cuiabá. Eu confesso aqui que eu torci bastante para o Sport Sinop ser o finalista, porque eu gostaria que essa final fosse em Cuiabá e não fosse no interior do estado. Mas o Luverdense tem uma equipe muito forte, o Luverdense também investiu bastante no seu elenco e acabou conseguindo ali, mesmo sofrendo bastante também, conseguiu ali a sua classificação após a derrota contra o Sport Sinop, né? Mas eu acho que o ambiente do misto está muito bom e com certeza é uma noite histórica, é uma noite para se lembrar por muito tempo, porque um time como o misto, do tamanho do misto, não pode ficar tanto tempo sem disputar uma final de Campeonato Mato Grossense, né? O misto sofreu contra rebaixamento por muito tempo no Campeonato Mato Grossense, depois não só sofreu, foi rebaixado. Sendo rebaixado, não conseguiu o retorno imediato, que seria o normal para o tamanho do misto. E agora, nos últimos anos, com o novo misto e tudo, as coisas começaram a entrar no caminho correto de novo. Já está tendo calendário já faz alguns anos e agora consegue a sua primeira final. Porque a Copa Federação Mato Grossense, a Copa FMF que o misto foi campeão, ela não tinha uma decisão, né? Era um quadrangular. E eu não vou contar aqui a segunda divisão. Acho que a segunda divisão era a obrigação do misto, eu não vou contar essa decisão. Mas com o time masculino profissional é a primeira decisão que o time consegue chegar, que a equipe consegue chegar. Eu acho que para o torcedor é um momento muito especial. O torcedor com certeza está muito feliz com esse desempenho do misto dentro do campeonato Mato Grossense. Foi finalista, é o atual finalista depois de 13 anos. E além disso, Davi, com essa classificação, Série D de novo, Copa do Brasil de novo, Copa Verde de novo, calendário nacional recheado para o ano que vem, para o misto que precisa disso no masculino, e a gente lembra que no feminino tem calendário nacional de disputa elite do futebol feminino nacional. Então, uma confirmação de que o misto está de volta dentro do cenário estadual? Eu acho que o principal misto conseguiu, que é o cenário nacional para o ano que vem, né? Que é um calendário nacional. É claro que ser campeão mato-grossense é muito importante, né? E acho que até para o torcedor talvez seja até mais importante agora, mais relevante agora. O torcedor queira mais ser campeão mato-grossense. Mas a gente sabe que para o projeto continuar vivo, continuar andando, essas vagas nacionais eram muito mais importantes. Então, o misto continua na Copa do Brasil, o misto continua pelo menos na Série D, se não conseguiu acesso à Série C esse ano.
e garante agora a Copa Verde, que não vai disputar agora em 2026, né? Esse ano só Cuiabá e Primavera, os finalistas do ano passado. Ano que vem o Misto e Luverdense estarão na Copa Verde. Então, é uma chance de título a mais até para o Misto, né? Claro, é uma competição um pouco mais difícil que o estadual, tem equipes ali na Série B, talvez tenha equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, mas é uma chance de título também que o Misto pode disputar. Então, acho que o mais importante era isso, é claro, estar na final do Mato Grossense depois de 13 anos, a primeira final desse novo projeto, né, como a consolidação do trabalho que vem sendo feito dentro do Misto, é algo muito simbólico, ainda mais em cima do Operário, né? E depois do que a gente teve ano passado, né? Ano passado a gente teve o Primavera passando pelo Misto, nos pênaltis, dentro do Dutrinha, era o mesmo cenário. Então, de novo o torcedor veio para os pênaltis no Dutrinha, dessa vez contra o maior rival, mas o final foi um pouco melhor para a torcida do Misto, né? Um pouco melhor não, foi bem melhor para a torcida do Misto. Imagina a cabeça do chegou na torcedor final. nos pênaltis pensando disso, lembrando disso. E com gol no Exatamente. último minuto, praticamente. Sofreu Pois um é, gol o Misto ali na reta final do jogo. Gol de Estava empate do classificado Operário. até o final do jogo, e aí o Operário empata. Até acho que o Misto recuou demais na partida, mas a gente pode abordar isso um pouco melhor depois. Mas é um baita momento para o Misto, né, cara? Pela chegada na final e também por garantir mais um ano de continuidade no projeto. E falando sobre o calendário, Copa Verde e tudo, eu fico imaginando, o que será que é mais difícil de se ganhar? A Copa Verde ou a Série D? Olha o jogo que a Portuguesa fez contra o Corinthians ontem. Ah, Série D, hein, Portuguesa, então, acho a Série D mais difícil de ganhar do que a Copa Verde. Acho que a Copa Verde acaba sendo, por mais que você enfrente equipes de um patamar acima, elas não dão tanta importância para a Copa Verde. Provavelmente vão com times alternativos e tudo mais. Eu acho que a Copa Verde é uma chance grande, inclusive, se você levar ela a sério, de título fora do seu estado, de um título que não é um título nacional, mas que é um título Mas vale a praticamente pena regional, levar tão né? a sério? Cara, eu acho que vale. Eu acho que tudo faz parte da construção. Tudo faz parte da imagem, né? Assim, de adquirir musculatura, entendeu? A vida do Misto, acho que, ou de quem quer que seja campeão aqui, não será impactada diretamente. Eu acho que é impactado porque você consegue Mas é uma imagem a mais para o você cenário consegue nacional. trazer patrocinador, o título movimenta a torcida. Tem a premiação. Futebol é dinheiro, né? Futebol não tem como fugir disso. O campeão da Copa Verde entra na terceira fase Quem é o atual da Série campeão D da Copa direto, Verde? já garante Faço a premiação mínima ideia. melhor. Não, eu não lembro. Então, como que... Exatamente. Não muda muito Mas a vida. Mas o com torcedor- certeza mas o lá torcedor onde foi lembra. campeão, lá o torcedor lembra. Não, E vai quem lembrar. investe no futebol naquela região está investindo nesse time. Com certeza, mas... Você também não é lembra que o algo- Cuiabá foi campeão da Copa Verde 2 vezes? Todo A mundo gente lembra disso. lembra, Você lembra lembra que o como foram Verdense os já foi jogos? campeão. Não lembra contra quem foi? Tá vendo como quando vem pro seu universo, você lembra, não tem como. Mas não o lembrar. nosso universo a gente já conhece o Misto. Não, mas eu tô falando na parte do dinheiro. Eu não vou virar torcedor ferrenho do Misto porque ele vai ganhar a Copa Verde, mas com certeza o torcedor mistense vai ficar extasiado de felicidade se ele ganhar a Copa Verde, e quem investe em futebol, quem patrocina, quem quer ver sua imagem ali aparecendo nos clubes, vai preferir investir no Misto do que no Dom Bosco, por exemplo. que tá na E o Série torcedor de segunda divisão. adormecido vai Vai acordar de novo. começar a acordar. Quem não está tão ligado vai começar a acompanhar, vai começar Qual a ir que é ao a frase que eu estádio. uso sempre? Que o brasileiro Gosta de ganhar. vencer. gosta de ganhar. Então o torcedor vai ter mais um motivo para ir ao estádio, para acompanhar o time, né? Vai fomentar esse movimento. É claro, estamos num cenário hipotético onde o Misto ganha a Copa A gente já está Verde, aqui né? parafraseando e pensando no título da Copa Verde no meio do ano Exatamente, que nem vem, jogou, né? aí nem No ano que começou vem, nem ainda. tá. Não sabe nem quem vai ser o time. Mas A gente sabe que Misto e Luverdense estão. é E uma falando possibilidade a sobre mais. e falando não saber nem que vai ser o time, aonde que a gente conseguiria imaginar o Misto com um treinador no cargo há 1 ano e meio? Era uma coisa completamente inimaginável um tempo atrás. Eu acho que quando você começa a ter essas mostras que são E pequenos com alguns detalhes, jogadores renovando, né? Tivemos a primeira, no caso do Jonathan, foi a Jonathan primeira foi renovação da renovação de um história ano, do né? Misto. de Isso um era ano. inimaginável na Série A, pô. Quem diria no misto, Pois é. jogando Série D. 1 ano e meio tem ali alguns momentos de reclamação do torcedor com o Isoton, mas eu acho que quem fala que o trabalho do Isoton é um trabalho ruim está completamente alucinado. Eu acho que você pode ter poréns no trabalho dele. Mas você falar de Mas um cara... esse porém contra o Operário não foi um porém grande? Apesar da classificação, não perigou demais com a eliminação? Desnecessariamente? eu Não acho- foi desnecessário para os pênaltis? Eu acho que ali é muito mais culpa de jogador do que de treinador. E isso eu falo sempre em qualquer estágio de futebol, em qualquer patamar de futebol. A gente tem que parar com esse negócio de transferir responsabilidade dos 11 em campo para um que está ali fora. A gente dá Mas essa... qual foi a responsabilidade dos 11, então? No primeiro jogo, principalmente, ter a noção de que Peraí, vou poderia ter fazer outra matado. pergunta. Qual que foi a responsabilidade do 1? Do um que é o O que, Isoton. que o Isoton fez De para errado. o Operário chegar no empate?
O torcedor, e para mim também, não colocou o time para frente como deveria. Mas ele sempre coloca o time para frente. Não colocou para frente como deveria, demorou algumas mexidas não agradou bastante a torcida. Jeito ofensivo. Se você pega nos 2 jogos, mesmo sem troca... Então foi para os pênaltis por causa do jogador. Eu acho que é muito mais responsabilidade. responsabilidade... ali, do jeito que estava fazendo, dava para Eu acho que é muito mais responsabilidade dos jogadores do que do treinador, e eu acho que também tem mérito do Operário. Do Operário foi muito organizado no primeiro jogo, conseguiu se organizar ali jogando com um jogador a menos. No segundo jogo já tinha tido essa experiência, também conseguiu ficar ali relativamente organizado, mesmo que menos do que no primeiro jogo, e foi fatal. A chance que o Operário teve de fazer o gol, o Operário fez, então tem a qualidade do outro lado também. A gente discutiu isso aqui semana passada, né? Eu não sei o que o Isoton falou para os jogadores, não sei se ele mandou os jogadores recuarem, não sei se ele mandou os jogadores continuarem pressionando, mas assim, sabendo que muitas vezes o treinador manda o time para cima e o time recua mesmo assim, a gente tem que ter pelo menos o benefício da dúvida para o... Então eu vou repetir a mesma saber, informação que eu tenho do primeiro jogo. No primeiro jogo, ele queria que o time matasse o jogo. O segundo jogo eu não tenho informação. O jogo de sábado eu não tenho informação. O primeiro jogo, a conversa dele com os jogadores... Ele queria matar o jogo fora de casa. E ainda assim, então, provavelmente uma ontem ele queria a mesma simples, coisa. Né? No sábado, provavelmente ele queria a mesma coisa. Ganhar no tempo normal. Neste sábado eu não tenho informação. Do primeiro jogo eu tenho informação. E a gente pode a palavra dele no intervalo foi: vamos matar o jogo. A gente está com um jogador a mais, eles estão desfalcados, eles estão muito mais cansados que nós, vamos matar o jogo. E a gente tem que lembrar que o Misto teve 2 chances de matar o jogo. Mesmo jogando... Teve a jogada do Di Maria, Teve uma finalização do Di Maria primeiro, que ele finaliza de dentro da área, passa raspando a trave do goleiro Álvaro. E tem a jogada do Di Maria, que ele faz pela esquerda e toca para o Justino. O Justino chuta por cima, chuta por cima. Foram 2 chances de matar o jogo. Se uma dessas 2 bolas entram, a gente não estava questionando se o time recuou, se o time não recuou, assim, passou por cima do Operário, ia ser porque isso. teria classificado no tempo Lembra normal, da frase, o Calil, que foi o presidente do Atlético Mineiro e que virou prefeito de Belo Horizonte, perguntaram para ele num programa da ESPN uma vez o que era mais difícil, ser prefeito de Belo Horizonte ou ser presidente de clube de futebol. Ele falou que ser presidente de clube de futebol é muito mais difícil do que ser prefeito, porque quando você é presidente do clube, você pode fazer tudo certo. Se o São Vítor, que era o goleiro do Atlético Mineiro, não coloca o pé na hora certa, no momento exato, o seu trabalho é uma porcaria, não valeu de nada. Então, o futebol é isso, o futebol é muito de detalhe, uma coisa deu certo, outra coisa deu errado. Se uma dessas 2 bolas que o Davi citou aqui entra, a gente não ia estar tendo discussão de o time recuou, o time não foi tão bem, era 2-0 em cima do Operário, o Operário não ia ter poder de reação e tinha mudado completamente o jogo. E a gente gosta tanto de futebol por esse motivo. Por esse imponderável. O imponderável é o que faz o futebol ser uma coisa tão gostosa de se acompanhar. A gente está vendo ali, o gol do Operário está numa falha da defesa do Misto. É um chutaço do PP. É claro, quando você recua, você se expõe para esse tipo de jogada. Mas, querendo ou não, é uma falha individual que acontece, o PP chega sozinho e marca o gol. E então, é feliz também na bola, né? E vai muito bem na finalização. Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. O Misto poderia ter ido mais para cima do Operário? Poderia. Nas 2 partidas, especialmente no primeiro jogo, poderia ter jogado melhor o Misto. Mas também não acho que dá para a gente descartar o trabalho do Isoton porque levou um empate no final da partida, podendo ter matado o jogo antes, tendo chances para matar o jogo nos 90 minutos. E eu acho que o que mais pega do primeiro jogo é a questão física. O Misto, ali era obrigação mesmo ter ido para cima do Operário, porque o Operário estava desfalcado e cansado. O Operário tinha tido uma batalha contra o Nova Mutum 2 dias, 3 dias antes. Então acho que o primeiro jogo o Misto deixou muito a desejar. O segundo jogo tem um fator emocional. Alguns jogadores dessa equipe carregam a carga do ano passado, das 2 eliminações em casa, em bons momentos. Você vai, faz um bom resultado fora, chega em casa e é eliminado. Então ali no segundo jogo tem toda uma carga emocional, tem os poréns da bola. O primeiro jogo, acho que o Misto poderia ter ido com muito mais tranquilidade para o jogo do Dutrinha. Mas para o Misto deu tudo certo, para o Operário caiu de pé. Eu acho que isso que eu ia querer saber, a vida do Operário agora, que saiu do Campeonato Mato Grossense, não chegou na final, tem a Copa do Brasil no meio de semana, assim como o Misto, e a Série D do Campeonato Brasileiro. E perdeu a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, né? Perdeu. Tem a Copa FMF agora. Com a vitória do Sport Sinop ontem contra o Luverdense, mesmo sendo eliminado, o Sport Sinop passa o Operário na tabela. Ficaram com o mesmo número de pontos, só que tem um saldo maior que o do Operário e tirou a vaga da Copa do Brasil do ano que vem da equipe do Operário. Então acho que assim, é para se lamentar você não ter a vaga na Copa do Brasil, porque é muito importante, principalmente financeiramente, mas eu acho que o torcedor do Operário, que está deixando o time muito de lado, tem que apoiar mais a equipe. Até me surpreendeu o número de torcedores do Operário
no Dutrinha. Não que tenha sido um número expressivo, mas eu esperava menos da torcida do Operário. Então acabou me surpreendendo o número de operarianos lá. Eu acho que é para ter orgulho do time. É um time que é jovem, é um time que estava desfalcado, que perdeu seu principal jogador, que enfrentou uma equipe que está com uma estrutura muito melhor, que foi melhor montado, que é mais experiente, e conseguiu vender muito caro, perdeu nos pênaltis. Os pênaltis ali é o detalhe do futebol. Então acho que o torcedor do Operário ele tem que estar orgulhoso e ele tem que se cobrar mais do que cobrar o time. Ele tem que se cobrar, ele tem que estar lá no estádio na quinta-feira. Quinta-feira tem jogo importante do Operário. O único ponto negativo do Operário, claro, não chegar na final é triste, mas dentro do Campeonato Mato Grossense é a torcida, então? Para mim não é o único. Não, o único assim, mas é o destaque. Para mim é o maior. O destaque negativo do Operário na campanha do Mato Grossense. Para mim é o maior. Eu cobro muitas torcidas daqui. Eu lembro que quando a gente tinha o Verdão... Eu acho que para a torcida ir pro estádio, o clube também tem que fazer uma forcinha, né? O clube também tem que ajudar, tem que querer, tem que envolver, tem que fomentar. Eu não vejo o Operário fazer isso. Eu não vejo o Operário chamar o seu torcedor. O Operário é meio distante. Eu não vejo o Operário acolher o seu torcedor. Eu concordo. Até por isso que eu falo que não é o único erro. É 1-12 para mim é o maior erro. Mas aí eu volto para a mesma coisa que eu discuti com várias pessoas no jogo do misto feminino contra o Flamengo. Eu não estou cobrando que tenham 10 mil pessoas no campo do Operário. Eu estou cobrando que tenham 500, que tenham 700. Eu acho que para ter 500, para ter 700, jogando dentro da grande Cristo Rei, é você sair da porta da sua casa ali, dar 3 passos e chegar no Dito Souza. Eu acho que aí falta um pouco de vontade do torcedor de acompanhar o time que ele ama, né? Vamos pro intervalo, João Neto. Rapidão, a gente continua para conversar de Campeonato Mato Grossense. Ainda tem a classificação do Luverdense e também nos pênaltis para a gente falar com você. O intervalo é rápido, já estamos de volta. Voltamos, já estamos no ar novamente, o intervalo foi rápido, né? Vamos continuar falando de futebol, de Campeonato Mato Grossense, mas eu quero saber a sua opinião, torcedor mistense, torcedor do Operário, do Luverdense, do Sport Sinop, você que não curte muito futebol de Mato Grosso, primeiro, comece a curtir porque é bom pra caramba, mas você que é palmeirense, corintiano, São Paulino, até santista, flamenguista, torcedor do Fluminense, vem participando com a gente, 65 99694 3737. 659-9694-3737 é o WhatsApp para você participar aqui com a gente da TV Pantanal. Mande a sua opinião e o que você quiser falar de futebol com a gente. Agora vamos continuar no Campeonato Mato Grossense para o outro finalista. O misto está lá e o Luverdense chegou lá também no domingo batendo o Sport Sinop. Foi mais difícil talvez do que esperado. O Luverdense inclusive perdeu em casa, foi nos pênaltis, mas classificou. No fim das contas, o João Neto mereceu, né? Chegar na final, foi o melhor time de fato dessa competição, pelo menos friamente falando. No rigor da tabela, foi o melhor time da competição, né? Eu achei que o jogo ia ser mais tranquilo para a equipe do Luverdense, mas a gente teve várias mostras durante o campeonato que o Sport Sinop é bom, né? Que time o Sport Sinop, né? Organizado. Que time montou o Sport Sinop? A gente tem que ressaltar, porque os 4 semifinalistas, 3 tinham vaga para a Série D. Ou seja, boa parte do elenco ali já foi pensando para a Série D do Campeonato Brasileiro. Tem mais dinheiro para montar. E o Sport Sinop montou esse time só para o Campeonato Mato Grossense. E assim, eu fiz a pergunta do Luverdense que mereceu, o Sport Sinop merecia também chegar nessa final. Não estou dando dica aqui para o misto e para o Operário não, mas o Fran Sérgio cabe em várias equipes. O lateral direito, que me fugiu o nome dele agora, que sofre um pênalti e faz um gol, Peter. Achei muito bom jogador também. O camaronês, rapaz, corre pra caramba. O cara tá em tudo quanto é canto do campo. O David? Do Sport Sinop, quem fez o gol foi o David. E que sofreu pênalti também, é o mesmo jogador, né? Então é o David. E o camaronês corre pra caramba. Acho que ali, se você der uma olhada com carinho ali, os times que tem calendário ainda, tem jogadores interessantes no Sport Sinop, né? Ontem eu achei que ele não foi tão bem, mas o campeonato dele é espetacular, né? Não pode pagar. Absurdo. Não, sim, o campeonato dele é espetacular. É muito bom o campeonato dele. E o Sport Sinop não tem calendário, só a Copa FMF só agora, tem a Copa né? FMF pela frente. Só a Copa não FMF. Tem Série D, não tem Série Copa do Brasil. Exatamente. Já está aqui federado em Mato Grosso, então você não tem que pagar aquela taxa de transferência de federação para federação e tudo. Então, acho que o misto e o Operário, eles podem... certamente a gente vai ver algum movimento, sim. Eles podem dar uma olhadinha, com carinho ali, porque dá para garimpar bem aí e se reforçar para a Série D. O próprio Luverdense, os caras já terminaram lá em Lucas do Rio Verde. O Fran Sérgio que estava no Luverdense ano passado, né? Jogou no Luverdense. E acabou não jogando, pelo que eu vi, ele fez um jogo no Luverdense só, não sei se teve lesão, né?
E foi bem no campeonato. O passe que ele dá para o primeiro gol ontem da equipe do Sport Sinop é passe de quem entende. Uma enfiada de bola curta, de jogador que entende muito da posição. E vendeu caro, não tinha como duvidar do Sport Sinop, bateu o Cuiabá 2 vezes, veio aqui, empatou com o Míssil no Dutrinha, chegou muito bem na semifinal e quase leva essa classificação. E o Luverdense é aquilo, o Luverdense a gente já sabe da força do Luverdense, né? Desde o ano passado. O Luverdense que não foi bem no estadual, mas na Série D fez uma Série D bem razoável. Investiu para esse ano, acho que o Raul Prata é um senhor jogador, experiente, conduz bem a equipe, gosto muito do Raul Prata também. Eu acho que vai ser uma grande final o misto contra o Luverdense. Vai ser um bom jogo, de fato. Também acredito que vai ser um bom jogo e bastante disputado, que é o principal. Já adiantando o debate que provavelmente a gente vai ter antes dessa final, jogo de ida no domingo e a jogo de volta no outro domingo, já dia 1 e dia 8 de março, não tem como cravar um favorito, não. Sinceramente, não tem como falar de um favorito. Talvez ali pela vantagem de decidir em casa o Luverdense, mas o misto joga bem fora de casa também, então até nisso a gente fica um pouco no escuro. E o Luverdense perde para o misto jogando em Lucas. E agora, na última amostra, perde para o Perdeu para o Operário jogando em Lucas. Perdeu para o Operário jogando em Lucas, perdeu o Sport Sinop jogando em Lucas. Acho que vai ser legal, porque é a primeira vez que a gente vai ter uma final com um clima tenso, né? Uma final com... Que tudo pode acontecer. Clima de Aberta? disputa. Porque ano passado o Primavera foi campeão, então você teve essa teve narrativa que foi legal. Mas antes dos jogos, não tinha uma tensão, né? Esperava-se que o Cuiabá fosse o É uma campeão. final. Assim como todo o torcedor ano fica acontecia. ansioso, fica... Dessa vez é uma final com um cara de final. É claro, o torcedor que enfrentava o Cuiabá sempre tinha esperança de vencer, sempre tinha esperança de conseguir sobressair, como o Primavera fez no ano passado. Mas normalmente a gente colocava o Cuiabá como favorito. Agora a gente tem um cenário um pouco mais difícil, né? Tem uma Era final sempre um pouco aquele mais negócio, vamos tentar fazer o resultado em casa para segurar na arena. Era sempre Essa de Exatamente. Cuiabá favorita é um perigo na final, Por quê? por causa do Meteoro. Não, mas foi uma vez só, né, cara? Então, é um perigo, né? Você tem que explicar a história do Meteoro. Ninguém, Já né, que todo você mundo citou, sabe, você tem que explicar. Ninguém mandou você citar. A história do Meteoro é que quando deu a final do Campeonato Mato Grossense do ano passado e Cuiabá se deu bem contra o Primavera em Primavera do Leste, este que vos fala, falou em uma rádio Capital, que o Primavera, que seria mais fácil cair um meteoro na região da rádio do que o Primavera levantar a taça, e olha só no que deu. O Primavera é o atual campeão ainda do Campeonato Mato Grossense. É só esse o contexto. Agora o cara é hostilizado quando pisa em Primavera. Eu não posso mais ir em Primavera. Exato, merecido. É isso, cara, eu concordo com o Davi. Muito legal você ter... Ninguém sabe o que vai acontecer no final. Ninguém sabe. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E as duas melhores campanhas, né? As Os duas dois melhores campanhas, primeiro e líderes, segundo. Então, né, assim, da primeira fase. A final ela premia os dois times que foram os melhores E os dois campeonatos. chegando do mesmo jeito. 2 nos pênaltis. Sim, eu até acho que o Luverdense é favorito para a final, até por decidir em casa, por ter feito uma campanha melhor no campeonato como um O todo. Luverdense é favorito, Eu acho o Luverdense mas favorito. muito pouco. Mas então, é pouca coisa. Não é uma distância significativa, assim. Eu acho que o Luverdense é ligeiramente favorito contra o misto. Então... Coloca em números aí. sei lá, 55-45. Ó, 10%. 55 pro 10% Luverdense. elege. Não é tão pouco assim 10% não, hein? elege. Achei que Pô, você ia falar mas uns aí- 52, É. 48. Vou por 51-49. Mas Sim, aí- Não, tá bom, É, teve personalidade. ligeiramente. Teve personalidade. Não, aí não dá Não, também, né? não tô Aí não é dizendo que ele não favorito. teria, tô falando Teve que personalidade. 10% não tá tão Não é tão equilibrado assim. pouco assim. 51-49 é empate técnico, pô. Não, depende do existe. seu instituto. No No meu meu, instituto é 52, empate 48 da minha margem de erro é 0,5, 1% no máximo. No meu instituto é empate técnico. Então, acho que o Luverdense é um pouco favorito, sim, contra o misto. Mas é uma final disputada, né? Vai ser uma final legal de ver, porque eu acho que as duas equipes têm as mesmas chances, praticamente, de serem campeãs. Então, a gente vê de novo uma final de Mato Grossense disputada mesmo, que você não tem certeza do que vai acontecer, em que você tem dois times que estão há muito tempo querendo vencer, né? O misto há 13 anos não chega na final, mas não vence há 18 anos. O Luverdense não Luverdense- chega a 10. Não chega na final 10, não vence há quantos? Aí isso é uma boa pergunta. Não vence há muitos Nosso anos. craque o João Luverdense. Neto Eu não me lembro da última vez vai que nem puxar o ideia. último título do Luverdense. Então, Pode cortar a imagem para onde vocês dois, eu vou lembrar. acho que vale muito, né? Faz tempo que a gente não chegava numa final que as duas equipes, que tinha tanto valor para as duas equipes que a disputavam. E tem essa também, né? Tem a questão de ser muito tempo que os dois times não levantam um caneco, não chegam numa final de campeonato mato-grossense, e agora esse tabu vai acabar. Ou para um lado, ou para o outro, ou o misto ou Luverdense levantarão a taça do campeonato mato-grossense, que a gente vai seguir falando aqui
no Pantanal nos Esportes. Lembrando que o jogo de ida no Dutrinha, já neste domingo, nesta semana, dia 1º de março, e o jogo de volta em Lucas do Rio Verde, no dia 8 de março. Luverdense, por ter a melhor campanha do Campeonato Mato Grossense, por isso vai decidir em casa. Lembrando que os dois times já têm vaga na Copa do Brasil, na Série D do Campeonato Brasileiro e também Copa Verde. Então tudo praticamente definido, só falta ela, a taça, em jogo para misto e para Luverdense. A gente vai sair um pouco do Campeonato Mato Grossense, mas seguir em Mato Grosso, porque o misto entra em campo hoje pelo Brasileirão Feminino. Depois daquela derrota amarga, né, que podia não acontecer, o misto merecia até um empate contra o Flamengo na estreia no Dutrinha. Visita agora o Vitória, que também perdeu na estreia para um Carioca, mas fora de casa 1-0 para o Fluminense. Acessível esse jogo de hoje às 5 da tarde em Salvador, João Neto. 4 da tarde, 5 de Brasília, 3 em Brasília, 2 horas aqui. Duas aqui. Então mudou um pouquinho, né? 2 aqui. Margem de erro. Me corrija se eu estiver errado, o Vitória foi a outra equipe que entrou junto com o Misto na competição. Foi. Né? Misto e Vitória foram da segunda divisão para a primeira, após a existência de Fortaleza e Real Brasília. Então, assim como o Misto, foi uma equipe que teve que ser montada às pressas para poder jogar a competição. A gente sabe que é muito diferente você montar uma equipe de Série B e de Série A, de Série A2 e de Série A1. Então, acho que os mesmos problemas que o Misto está tendo do início da temporada, o Vitória também está tendo. Então, assim, acessível eu não sei se é a palavra, mas é um jogo que é muito importante pontuar. Provavelmente, Misto e Vitória estarão muito perto o tempo inteiro ali na tabela. Então, se você conseguir ir até a Bahia e tirar pontos, trazer uma vitória, pelo menos não deixar o Vitória pontuar bem jogando em casa, acho que é importante. Eu assinaria, inclusive, um empate. Lógico que se trouxer a vitória é importantíssimo, vai ser muito bom para o Misto, tira aquele negócio dos primeiros 3 pontos e tudo mais. Mas é um jogo de duas equipes que provavelmente serão equipes muito equilibradas, né? Muito parecidas até. Eu não sei como é que foi montado o time do Vitória, mas o time do Misto foi montado para vencer a Série 2. Sim. Era um time que estava. A ideia era de entrar muito forte na Série A2. Não entrar tão forte como entrou na A3 quando foi campeão, porque o Misto sobrava na A3, né? O Misto foi campeão na A3 sobrando em cima de todo mundo. Então não deu para fazer aquele mesmo, entre aspas, investimento, embora o time da B agora seria muito mais caro do que o time que foi da A3. Mas era um time para brigar ali nas primeiras posições e tentar de vez subir para a Série A, né? E é um nesse time planejamento às pressas, lembrando para o torcedor que é um time para se manter na Série A1 do Campeonato Brasileiro, até porque foi pego de surpresa, né? Não estava esperando muito claro, né? O Misto não vende ilusão para o torcedor. Não estava esperando essa classificação. Nosso campeonato é para não rebaixar. É importante falar com o torcedor. Tem time para até meio de tabela para cima? Tem, mostrou isso contra o Flamengo. Mas o planejamento do Misto, depois de ser pego de surpresa, uma boa surpresa, ninguém está reclamando disso. Tomara que tenha boas surpresas assim sempre. De disputar a elite do futebol nacional, ali mudou um pouquinho o panorama para se manter na Série A1 do Campeonato Brasileiro. E por isso, um pontinho hoje, como o João Neto disse, já é importante num confronto que tende a ser direto, né, Davi? Já é um confronto que a gente vai lembrar se tivesse vencido o Vitória, se tivesse pontuado contra o Vitória, caso aconteça alguma coisa negativa com o Misto, até positiva, né, uma vaga para a próxima fase, a gente vai lembrar, né? Com certeza. Eu acho muito bom o time do Misto, assim, do que se propõe, né? Eu acho que é uma equipe muito, muito qualificada. Tem a Sassá ali no meio campo, que é muito boa jogadora, a Luana, centroavante também, é muito boa jogadora, a Joicinha joga muito bem também, sem contar os nomes da defesa. Enfim, eu acho que tem uma boa equipe. O Misto, acho que tem plenas condições de vencer o Vitória hoje. Esse é um jogo para vencer. É claro, é um jogo fora de casa e tal, mas se o Misto conseguir um pouquinho mais que brigar pro rebaixamento, contra o rebaixamento, esse é um jogo para vencer. Acho que num planejamento normal, um empate contra o Vitória jogando fora de casa, que é uma equipe em tese parelha ao Misto, né, no mesmo nível do Misto, ou um pouquinho abaixo, não é um resultado também ruim, né? É um resultado que dentro de um planejamento de temporada faria sentido. Mas é um jogo que dá para vencer. Se empatar, beleza. Não pode empatar de novo em casa tem que ganhar. Sim. Mas se empatar fora lá é um resultado bacana. Mas acho que dá para vencer, sim. E se vencer é espetacular, porque recupera os pontos que não foram ganhos contra o Flamengo. E a gente dá tem que moral lembrar no que, início assim, da além de todas as mudanças, até o treinador mudou. O treinador do Misto era um, saiu, veio outro, depois da informação da chegada na Série A1, não por conta do treinador que estava já contratado desde o ano passado. O Misto antecipou a sua programação,
Esse treinador estava fechado com o misto desde novembro do ano passado. Esse treinador ajudou a montar o elenco mistense e tudo mais. Mas de última hora ele apresentou algum problema pessoal e falou que não poderia continuar no projeto. E o misto teve que correr atrás, inclusive, de outro treinador. Então é tudo muito inicial. Tudo que o misto apostou de planejamento, de trabalho longínquo, acabou mudando do nada. E isso interfere muito. Eu acho que o misto é muito incógnita por esse motivo. Assim como Vitória provavelmente também é uma incógnita. Quando a gente acompanha os blogs, quem é mais especializado em futebol feminino, eles colocam lá fazendo aquela projeção do campeonato. Quem vai brigar pelo título? Quem vai brigar para não cair? Misto e Vitória estão como? Não sei. Quem acompanha, não dá de falar, entendeu? A primeira amostragem do misto foi boa. Foi muito boa e a gente espera um confronto, claro, muito bom do misto hoje contra o Vitória em Salvador. Jogo às 14h no horário nosso aqui local. Quem tinha uma obrigação de vencer era o Palmeiras, que venceu o Capivariano por 4-0. Quem talvez não tinha tanta obrigação de vencer assim foi o São Paulo, mas venceu o Bragantino por 2-1, jogando fora de casa. O Santos caiu para o Novo Horizontino, o Corinthians passou pela Portuguesa, deu bom para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco, e o Flamengo praticamente encaminhou, que já estava encaminhado, a classificação para a final após bater o Madureira por 3-0. Isso são os assuntos que a gente vai falar com você daqui a pouquinho, porque o intervalo é rápido, você não vai sair daí e a gente te espera aqui. Até mais. Estamos de volta, já com participação sua, viu? A dona Benedita mandou mensagem no nosso WhatsApp aqui. Boa tarde, aqui é Benedita Assunção, do bairro Araés, e o misto está de parabéns. Vencemos e venceremos a Copa do Brasil. Olha só. Mandou um abraço aí pro Dorileu Leal, que está de parabéns também, né? Presidente da SAF do misto, e que será, repetiu aqui, campeão da Copa do Brasil e também do estadual. Vamos para cima deles, mistão. A pressão tá aí, viu? A pressão da dona Benedita para ser campeão da Copa do Brasil tá aí, misto. O misto que enfrenta o Botafogo de Ribeirão. Não, Botafogo de Ribeirão não, Paraíba, eu sempre confundo os dois. O Botafogo da Paraíba, no Dutrinha, quarta-feira, com ingresso sendo sorteado pela TV Pantanal, pelo Pantanal nos Esportes, Jonathan, é verdade isso? Procede? Exatamente, amanhã. Ela falou sobre o Dorileu Leal. Dorileu Leal, quando era repórter de campo, ele tinha o jargão lá, a vinhetinha dele era Dorileu Leal, o garotinho legal. Então ele foi legal com nós aqui e nos proporcionou esse ingresso. Um ingresso, um par? Um par de ingressos para amanhã. Pode ser que tenha mais. Vamos trabalhar para isso, mas um par de ingressos está garantido. Pode ser que pelo garotinho legal do Dorileu Leal. Então já vai se programando para participar com a gente amanhã, torcedor mistense, porque vai ter sorteio de um par de ingressos para misto e Botafogo da Paraíba para você acompanhar no Dutrinha, Copa do Brasil. A gente estava falando nos bastidores aqui, com uma sensação boa para o misto para esse jogo, viu? Amanhã a gente conversa mais sobre isso, mas uma sensação boa para esse jogo. Então você pode fazer parte da história participando com a gente. Já salva aí o número do WhatsApp para mandar mensagem amanhã. Pode mandar hoje, deve mandar hoje, mas mande amanhã para participar do sorteio, fechou? Espero a sua participação. E a mensagem da dona Benedita, ela mostra o porquê dessa sensação que nós temos boa para o jogo de amanhã. Pô, o torcedor tá na dele, ele tem que falar que o misto vai ser campeão mato-grossense, que vai ganhar a Copa do Brasil, que vai pegar o Flamengo do Felipe Luiz na semifinal e vai eliminar. É o sentimento que o torcedor mistense está hoje, pô, ele tá feliz. Então acho que esse ambiente aí vai proporcionar boas coisas pro misto, viu? E o torcedor do Palmeiras está feliz, Davi Navarro? 4-0 para cima do Capivariano, classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Talvez não feliz, né? Mas já sabendo que era normal, né? Você é palmeirense ou ele te perguntou porque você conhece o jeito do torcedor do Palmeiras? Eu sou palmeirense. Não escondo, não vou esconder, né? Eu sou palmeirense. Mas, cara, acho que pela classificação sim. Acho que fica preocupado pela semifinal. Que clássico não é legal. Preocupado já? Preocupado, pô. Ninguém ganha. É clássico, cara. Cara, ele nem falou do jogo que venceu. Peraí, pô. Ele já tá preocupado. Você perguntou se o torcedor... Fala do jogo que venceu. Você perguntou se o torcedor palmeirense tá feliz. Capivariano 0. O Palmeiras enfrenta o São Paulo na semifinal. Você perguntou se o torcedor palmeirense tá feliz. Eu não tô feliz, eu tô preocupado. Ele nem analisou o jogo. Ele nem pensou no Capivariano. O torcedor palmeirense tá feliz? Eu não tô feliz, eu tô preocupado. Tá preocupado já. Exatamente. Não tem o que comemorar a classificação. Mas é porque o jogo acho que foi um bom jogo. Eu gostei do jogo.
Acho que o time apresentou um pouco mais do que aquele chutão para frente, do que a individualidade. Durante a partida, a gente viu muito o Alan e o Maurício jogando mais por dentro. Normalmente eles estão sempre abertos nas pontas, né? O Maurício costuma flutuar um pouco mais, mas ontem eles jogavam mais por dentro. Às vezes o Flaco e o Vitor Roque abriam um pouco mais. Acho que isso deu uma dinâmica bacana de jogo. O time ficou mais próximo, trocou mais passes, conseguiu trabalhar melhor como equipe. Tudo isso contra o Poçante Capivariano? Eu vou chegar lá, cara, peraí. Tudo isso? Ainda mais com o Andrés Pereira ali no meio de campo. Mas acho que não tem tanta alegria assim pro torcedor, porque é o Capivariano, né? O Então Arias você estreou espera. bem? O Arias Sofreu pênalti, né? estreou legal, cara. Não é Capivariano. Não teve muito tempo, né? Ele sofreu um pênalti, participou de um lance ou outro, Beijou o escudo do Palmeiras? beijou o escudo do Palmeiras. No Brasil só joga no Fluminense. Em 15 minutos. 15 minutos de Palmeiras, ele beijou o escudo do 15 Palmeiras no minutos chão. beijando o escudo do Não Palmeiras. deu pra fazer muita coisa. Mas o jogo foi bom. Só que é isso, né? Contra o Capivariano, então não tem como ter um parâmetro, não tem como se avaliar, por exemplo, como o Palmeiras chega para uma semifinal. Independente se fosse São Paulo, se fosse o Corinthians, seria difícil avaliar porque o adversário foi o Capivariano. Talvez se o Palmeiras fosse pegar a Portuguesa na semifinal, eles falaram, ok, o cara chega animado para a semi, né? Amassou o Capivariano, não deve ter tanta dificuldade contra uma Portuguesa. Agora contra o São Paulo, que é um rival, que é um time que também está bem na temporada, vive um momento bom no ano de 2026, já não tem como ter tanta noção. Eu acho que se manter esse mesmo esquema, esse mesmo estilo, o Palmeiras pode jogar muito bem contra o São Paulo. Eu gostei da ideia de ter o time um pouco mais próximo, né? Acho que faltava isso no Palmeiras, o time ficava muito distante, e aí você tinha sempre jogadores isolados. O Vitor Roque ficava muito isolado na frente, aí ele tinha que decidir, tinha que segurar a bola e não tinha com quem trabalhar. E o Palmeiras perdia muitas jogadas nesse sentido. Eu acho que no sábado não teve isso, mas volto a dizer, era contra o Capivariano, não tem Qual como foi o a meio campo gente do Palmeiras? avaliar. Completo? Dos dois volantes aos meios? O meio campo completo foi Marlon Freitas, Andrés Pereira, E Evangelista. o Evangelista não foi titular, jogou? Não foi titular? O Evangelista acho que não. Mas Andrés Pereira, Marlon Freitas, Alan e Maurício. O Maurício foi titular. Então, Vou falar foram eles quatro. do adversário do Palmeiras, que é o São Paulo, que ao contrário do Palmeiras não teve uma vida fácil, até por causa do adversário, mas foi um bom jogo de novo do São Paulo em 2026, João Neto. O placar ali talvez mostre que o jogo perigou um pouquinho para o São Paulo, mas não foi nada disso, né? Foi um erro ali no sistema defensivo, mas o São Paulo teve uma vida até que, de certa maneira, tranquila, mais do que esperado pelo menos, contra o Bragantino fora de casa, 2-1 para o tricolor paulista. Animado com esse jogo ou já preocupado, assim como o torcedor palmeirense, para essa partida de semifinal São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo? Eu acho que foi um bom jogo do São Paulo, mas o resultado perigou sim. O resultado foi Correu o risco disso, Foi né? apertado. Os primeiros 15, 20 minutos foram completamente do RB Bragantino. E aí surgiu o Rafael, que é um goleiro que está aparecendo muito bem no momento decisivo. Na hora que precisa, o Rafael está salvando o São Paulo. São Paulo se assentou no jogo, marcou melhor, começou a ter oportunidade, saiu do primeiro tempo vencendo, eu acho que com mérito. Acabou o primeiro tempo melhor do que a equipe do RB. Voltou, definiu rapidamente o jogo e depois acabou recuando um pouquinho, que é natural. O RB é forte jogando em Bragança. O São Paulo nunca tinha vencido lá, depois que virou RB Bragantino. Não tinha perdido nenhum jogo ainda. A equipe estava invicta, é uma equipe forte, uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro. Então acho que estava tudo dentro do script. Eu acho que o que foi bom observar foi que o São Paulo conseguiu ser, para simplificar, ser copeiro. Foi um time que conseguiu ali atravessar as adversidades do jogo e conseguir a classificação. De ruim a expulsão do Alan Franco, desfalca a equipe na semifinal contra o Palmeiras. E para mim é um jogo muito igual. Pode não ser o único desfalque, né? Tem a questão do Lucas também. Não, o Lucas joga. Não tem dúvida? Não tenho dúvida. Se É fosse tratado um jogo, como dúvida o senhor Lucas. Se fosse um jogo de 8ª rodada de Campeonato Brasileiro, eu pergunto por cravaria quê. que o Lucas não jogava. Ano Mas ele joga passado assim o no Lucas sintético? jogou no Allianz Parque, Joga. machucou, ficou 8 meses fora. Sim, No não gramado do joga. Allianz Por ser Parque. uma semifinal, jogo único, o Lucas joga. Pode cravar que Não joga. interessa. Pode cravar que joga. Se fosse um jogo de 8ª rodada de Campeonato Brasileiro, de primeiro turno de Campeonato Paulista, como foi esse ano já, ele não jogaria. Mas um jogo de semifinal, Isso é muito engraçado de você não mata, jogar. ele joga. Isso aí pode cravar. E o São Paulo, assim, o Palmeiras a gente sabe que chega forte, pode não ter tido o início tranquilo de Campeonato Paulista, mas chega forte porque é o Palmeiras, tem qualidade e tudo mais. Mas o São Paulo começou mal o ano, brigou ali contra o rebaixamento até a metade da primeira fase do Campeonato Paulista,
mas depois daquela vitória para cima do Flamengo no Brasileirão, mudou totalmente de patamar a moral do time, e essa moral vai para a semifinal, né? Sim, não, o São Paulo chega num momento positivo, né? Num momento de confiança, são 7 jogos sem derrota, 6 vitórias nesses 7 jogos. O único empate foi contra o Santos fora de casa, num clássico. Então o momento do São Paulo realmente é muito bom. Eu acho que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo pela questão casa e pela questão que muda o campeonato, né? O regulamento do campeonato ele propicia que na semifinal deixe de ser futebol e vire society. Mas por conta do gramado, para deixar. Se São Paulo cair vai ser por causa do gramado. Não vai ser por conta disso. Acho que o Palmeiras é melhor que o São Paulo. jogou o campeonato inteiro no sintético? Então, tem a mudança de regulamento. Ele permite que você jogue algumas partidas Para de de futebol desculpar. e outras São Paulo de já society. foi lá, já eliminou o Palmeiras em Copa do Brasil. Sim, já o São foi Paulo às campeão vezes joga bem no paulista. futebol society, para com isso. acontece. Não é Mas só o time gramado. o time que sabe jogar em campo, ele sabe jogar no society também. É diferente, é quase uma quadra, né? Mas se o São Paulo for eliminado pelo Palmeiras, é pela qualidade do Palmeiras aliada a isso. Eu acho que interfere, na minha opinião, interfere bastante a questão do sintético. Mas o Palmeiras é um Por quê? time... Porque não é futebol de campo, é futebol de gramado Mas sintético. qual que é a diferença? Pô, só ouvir os jogadores. A gente pode trazer num programa aqui a opinião dos jogadores, dos principais Não, jogadores é do porque eu futebol falo, a gente brasileiro. fala, não, é muito diferente, é uma vantagem muito grande, mas... Eu já ouvi, inclusive, Por quê? me fugiu o nome do lateral esquerdo do RB Bragantino. Capixaba? O Capixaba, ele já chegou a comparar jogar no sintético com futebol de sabão. Falou, cara, eu corro sem saber onde que eu vou pisar com medo de escorregar. Foi um cara que é jogador de Com Série medo A de de escorregar. Campeonato Brasileiro. Aí você né? pega os expoentes do futebol brasileiro hoje em dia, que jogaram na Europa e volta, todos eles se posicionam contra o gramado sintético. E eles não falam nem das lesões, eles falam que muda, não é futebol, eles falam isso. É o que eles falam. Eles estão ali dentro o tempo Tudo inteiro. bem, eles se mas qual o problema? posicionam. É que escorrega, é que... É duro. E eles falam que é duro. outra coisa, que o jeito que a bola corre é corre diferente, mais. que a bola quica mais, que você não consegue se manter em pé do mesmo jeito, que você não consegue correr do mesmo jeito. Eles falam, a frase que eles usam é isso, não mas é aí, futebol. será então que o problema não é a diferença de gramado? Sim, um é gramado, o outro não é gramado, a diferença de gramado. Não, porque eu exatamente falo, isso. por exemplo, o cara vai jogar lá na Arena Castelão, que não tem gramado, né? Também é diferente, é pior, Também é diferente, Mas é mas natural. mas é futebol de campo. mas é O natural. outro não é futebol de campo. Não, mas é tão Palmeiras ruim e quanto. São Paulo estão prontos para não jogar futebol, porque o jogo é só Society, mata. vai ser É só society. mata, vai ser um jogo de society na semifinal do Campeonato Paulista. A gente vai saber, né? Futebol de 7, né? Que fala? Futebol É de o futebol society moderno, que é de 11. Para ver como que vai ser essa história do Campeonato Paulista. Vamos falar de quem classificou também, que foi o Corinthians, que não pega o Santos, vai pegar o Novo Horizontino, mas começando pelo Corinthians, que venceu a Portuguesa nos pênaltis. Foi difícil, foi complicado. O Corinthians empatou em 1-1 na última bola, o gol do Vitinho, no último minuto, literalmente, de jogo. Sofreu muito para conquistar essa classificação, João Neto. O Corinthians começou a sentir já o desgaste, porque ontem precisou rodar um pouquinho mais o elenco, mais cedo do que precisava, mais cedo do que acredito, né? Precisava não, do que o Dorival gostaria, e quase se deu mal por isso. Foi um jogo ruim do Corinthians. Acho que a gente não pode afastar a questão do desgaste, né? A equipe da Portuguesa se preparou a semana inteira para esse jogo. O Corinthians estava quinta-feira jogando no Paraná, no Campo Society. No Society. inclusive. Um Society pior do que o do Palmeiras. Então a gente não pode tirar isso de consideração. Tem outra coisa, o corintiano tem uma relação de amor e ódio com o Yuri Alberto, mas o time do Corinthians muda muito sem o Yuri Alberto. Ele é muito importante naquela equipe, ele faz muita falta na equipe do Corinthians. Dadas todas as circunstâncias e tudo mais, também o Corinthians jogou muito mal. O Corinthians foi dominado pela Portuguesa em 85, 80% do jogo. O Corinthians teve 20 minutos ali numa reta final de abafa. Nem De com abafa, bola no sim, pé foi de abafa e o resto tudo controlado pela Portuguesa. Exatamente. E aí o Corinthians tem um diferencial gigantesco hoje, que para mim não tem comparação com nenhum outro goleiro do futebol brasileiro, que é o Hugo Souza nas penalidades. O Hugo Souza, ele é longe melhor que o segundo que para pegar pênalti. Ele é Quem seria o especialista. Acho que tem que definir do segundo, Rossi? né? Léo Jardim, Glaico. Rossi. O Glaicon, tem o Glaicon do Glaicon do Pegou futebol. dois pênaltis agora, tem pô, o Glaicon semana. do misto. E lembrando que a Portuguesa foi eliminada pelo misto nos pênaltis no Canindé na Série D do ano passado. Então tá criando um trauminha a Portuguesa aí com pênaltis no Canindé, né? E também com a atuação muito boa do goleiro do Mota, naquela época que Sim. ele pegou 2 pênaltis também. Mas o Hugo Souza é muito diferente nos pênaltis. E tá se criando, inclusive, um monstro, porque os atacantes estão sentindo o peso do Hugo Souza. Isso é nítido. Os atacantes estão tentando tirar mais a bola e tudo mais. Ele é muito bom nos pênaltis mesmo. Eu acho, inclusive, que ele tem uma Os mini dois pênaltis falha. que ele pegou foram mais pro meio, né?
Mas pega. Foi 3 jogos, É 3 que- pênaltis na mesma partida, cara. Tem que cobrar muito bem pra fazer. Se você não bater, Se você der se um você bater vacilo, mais ou menos, ele pega. tem até que inovar, igual aquela cobrança do Maceió, que ele nem Mas toma o que- distância, só... tum. E assim, Eu acho que ninguém errou porque quis tirar mais dele, só isso que eu quis dizer, entendeu? Ninguém errou porque quis não, tirar mas mais você a já bola, consegue errou porque- perceber a apreensão do atacante para enfrentar o E Souza. quem tá acompanhando também sabe. É praticamente certeza que o Corinthians vai passar nos pênaltis por causa do Hugo Souza. Ontem eu tava assistindo o jogo sem torcer A pra gente já ninguém. espera. Não tava torcendo pra ninguém. Mas tinha Sei. uma pessoa do meu lado torcendo muito pra Portuguesa. E cada bola que o goleiro da Portuguesa, que agora me fugiu o nome, desculpa, porque também foi muito bem, ele acertou o canto em todas, pegou uma. Cada bola que ele não conseguia alcançar, que passava perto, que ele chegava quase O lá, Hugo pegava. a pessoa me falou assim, pô, o Hugo vai pegar, daqui a pouco o Hugo pega. É uma certeza que o Hugo vai pegar. Ele realmente Não, é tinha uma muito pessoa bom. do meu lado que falava, o Hugo pegava essa, na questão do goleiro da Portuguesa. Então, mas, o Hugo mas, pegava essa. mas o goleiro da Não, Portuguesa mas aí foi acho muito que bem não. Hugo pegava também, essa. cara. Mas o goleiro da Portuguesa foi muito bem também. É que os corintianos bateram bem demais os pênaltis, porque o goleiro da Portuguesa acertou Foi todos os 8 a cantos. 7? 7 a 6 8 a nos pênaltis? 7. 8 a 7. 8 a Teve 7. muita cobrança. Não, e foi muito bem batido, né? O moleque da Portuguesa lá, o Maceió, personalidade. Já tinha ido muito bem no jogo, tanto atacando quanto na hora... Pô, tem uma hora de Dica pro confronto. Cuiabá na Série B, viu? esse Confronto Maceió aí. dele com o Mateuzinho, de discussão, um na cara do outro lá, ele não afinou pro Mateuzinho, não. Do pênalti, ele bateu o pênalti daquele jeito. Então, é um moleque muito interessante. Como que ele bateu o pênalti, Jonas? Sem pensar só. Só colocou. Faz aí, Jonathan. Levanta aí, faz aí. Não dá porque eu sou canhoto, ele é destro, aí muda Ah, sim. muda agora muito. beleza. Eu vou fazer, ó. Ele tava Faz aqui, aí, ó. como que ele bateu? Nem Ele pensou. tava aqui, a bola tá aqui. Aí colocou o pé aqui, aí o árbitro autorizou, ele fez tum. muito. É, não teve nem Foi essa desse sambadinha. jeito? Não teve, né? Ele Nem a fez aqui. sambadinha. Não, ele deu um só- passinho pra trás e pum, bateu. Exatamente. Foi assim. Exatamente. Qualidade, você viu? Entendeu? O Corinthians não vai Curioso, né? enfrentar, né? Pelo menos tá conseguindo chutar a bola diferente de um camisa A 10 bola do Santos, né? imaginária. Que é igual o futebol imaginário do camisa 10 de Santos. Vamos falar do Santos, Cara, pesa que não demais. aconteceu contra o Novo Horizontino. O Corinthians vai enfrentar o Novo Horizontino na semifinal, porque o Santos foi eliminado pelo clube de Novo Horizonte 2 a 1. Pareceu que ia dar jogo, mas o Novo Horizontino foi lá e fez gol no finalzinho. E teve falha do Neymar no primeiro gol do Novo Horizontino e tudo, né? Mas não quero falar muito do Neymar não, que a gente bate no Neymar depois. O Novo Horizontino, Davi, mereceu essa classificação, né? O pior para o torcedor santista, o pior para falar do Santos, é isso, deu a lógica. Que a gente falou da classificação do Palmeiras, por exemplo, contra o Capivariano, talvez sirva para esse jogo de Novo Horizontino e Santos. Deu a lógica. É o primeiro da primeira fase contra o último classificado, que foi o Santos. O Novo Horizontino é a melhor campanha do Campeonato Paulista. O Santos ainda não se encontrou até agora, né, nessa tentativa de novo. Já desde que voltou para a Série A, acho que o Santos não se encontrou. Passou por alguns bons momentos, passou por outros maus momentos. E acho que ainda vai encontrando problemas para se organizar também a equipe do Santos. Acho que não tem como não falar do Neymar, né? Acho que passa muito por ele também. Acho que falta um pouco mais do Neymar. E aí não só tecnicamente, mas... Um pouco mais? Peraí, cara. Falta do Neymar, não só tecnicamente, mas acho que uma questão de liderar a equipe mesmo, né? De juntar a equipe, de unir o time e conseguir fazer parecer um time de fato dentro de campo, fazer os jogadores se entenderem. Acho que ele, como referência técnica, deveria ser esse cara. Acho que não tem sido dentro do Santos. Mas a questão é que o Novo Horizontino foi melhor, né, cara? O Novo Horizontino jogou melhor, o Novo Horizontino tem sido a melhor equipe do campeonato, apesar de ser um time da Série B, né? Entre os que estão na semifinal, é o único time da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro, já está batendo na trave para subir para a Série A É um há um semi-A. bom tempo. 3 anos. O Novo Horizontino. É um time semi-A. É quase um Série A. São 3 anos, o foram 2 anos que ficou por 1 ponto. E o ano passado não foi por 1 ponto, mas brigou até o final. Esse né? ano vai pelo menos para o mata-mata o Novo Horizontino, né? Ah, eu não Pode tenho- ser que eu vá. acho que vai. Final. Eu acho que vai. Não tem como. E é isso, não tem muito como fugir dessa questão. Acho que o Novo Horizontino já era favorito, o que diz muito sobre o que é o Santos nesse ano de 2026, mas também não vou dizer que é uma terra arrasada para o Santos, assim. Acho que é um time que está começando a se entender um pouco melhor, que está começando a se planejar para a temporada. Tem muitos jogadores chegaram nesse começo de ano. Tem muita coisa para acontecer ainda no Santos.
Tem muita coisa pra gente falar do Santos ainda, mas por hoje não vai mais dar tempo, infelizmente. O dia foi movimentado e tem muita coisa pra falar, mas não sai daí, né? Isso é bom porque amanhã a gente tem mais assunto pra conversar com você. Agradecer aqui ao João Neto, ao Davi que esteve aqui com a gente e principalmente você, amigo e amiga da TV Pantanal. Já te convidando para amanhã às 11h30, aqui na 22.1, o seu canal, na sua telinha, na sua telona, para a gente falar mais de futebol com você. Por hoje é só, muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã, se cuida.